Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro. O Senhor Primeiro-Ministro comprometeu-se perante o país que seria o próprio Primeiro-Ministro a dar as más notícias quando as houvesse. O Senhor Primeiro-Ministro não tem palavra. Perante o maior aumento de impostos da história de Portugal, escondeu-se atrás do Ministro das Finanças. E foi preciso uma censura trazê-lo a este Parlamento, um mandato de apreensão censurante para o obrigar a sair do gabinete e explicar-se aqui, para que não corrêssemos o risco que fosse da Eslováquia que falasse do mal que está a fazer a Portugal. Hoje aqui tem que explicar, Sr. Primeiro-Ministro, como está a desbaratar a nossa vida coletiva, como está a empurrar tantas famílias para as dificuldades e como se atreve a um confisco fiscal na única certeza que os portugueses têm. O resultado será mais dívida, mais pobreza e um déficit descontrolado. Por isso mesmo, razão tem esta moção de censura que aqui apresentamos e que dizia logo que foi escrita o seguinte: contrariando as suas promessas eleitorais e mesmo garantias reiteradas já no Governo, a coligação PSD e CDS promoveu um colossal aumento de impostos e apresta-se agora a substituir o confisco de mais de um mês de salário por via da TSU por medida igualmente gravosa de confisco de salários e pensões por via do aumento do IRS e de outras medidas fiscais. Esta substituição é um logro e é um abuso de poder, diz a nossa moção de censura. Esse logro deve ser combatido, como nós o conhecemos bem, Sr. Primeiro-Ministro. A hipocrisia, o logro político, o ataque aos mais desfavorecidos, a destruição da economia, merece uma censura. Este Governo, Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, deve ser demitido e merece ser demitido hoje perante o país. Temos muito boas razões para o fazer. E é dos fundamentos e das consequências dessa moção de censura que vos quero falar em nome do Bloco de Esquerda. O Governo apresentou ontem, como bem se sabia que iria fazer, um aumento de 35% do IRS que vai penalizar mais de 1,5 milhão de famílias. Metade de Portugal vai pagar mais e todos os trabalhadores e pensionistas vão viver pior. Aos reformados, tira mais de 2 meses do seu rendimento. A tantos trabalhadores da função pública, tira mais 2 meses do seu rendimento. Aos trabalhadores do privado, tira mais de 1 mês do seu rendimento. Mas não ficou claro, e eu quero dizê-lo perante o país, que além do aumento do IRS, o aumento do IMI precipitado já para os próximos meses, vai tirar a tantas famílias mais outro mês do seu salário. É isso que estas medidas querem dizer. Tem casa, vai pagar mais. Tem salário, vai pagar mais. Tem pensão, vai pagar mais. Está desempregado, vai pagar mais. Tem carro, vai pagar mais. Usa os transportes públicos, vai pagar mais. Está doente, vai pagar mais. Portugal tem hoje uma certeza. Paga mais, sofre mais, para ficar mais pobre e para ficar mais endividado. Há por isso, é verdade, sim senhor, uma linha que separa as dificuldades, o esforço, até os erros e os sacrifícios e a indignidade. E ontem nós passámos essa linha da indignidade. Sabemos que não pode resultar. Haverá, senhoras deputadas e senhores deputados, alguém nesta sala que se levante e que venha dizer aqui: isto vai resultar, isto vai bem, isto vai melhor. Os senhores deputados da direita estão sentados e aterrorizados porque sabem que nem o déficit de 2012 conseguem resolver. Há uma cornucópia de truques orçamentais para responder ao país. Vejam do que se lembra este Governo. A empresa dos aeroportos vai vender a si própria, endividando-se em 1.000 milhões de euros, a concessão do serviço que já executa, para depois ser privatizada. Trafolhice orçamental. E a verdade da vida das pessoas: são 922 desempregados por dia. Vão atrás de todos, vão atrás das pensões, vão atrás dos salários, vão atrás dos empregos, vão atrás dos filhos, vão atrás da saúde. Violaram todos os contratos democráticos.
merecem ser demitidos. No programa do PSD, garante-se o seguinte aos eleitores incautos: o esforço será feito sem aumento de impostos, página 28. Haverá redução de impostos para as empresas, página 46. Haverá redução de impostos para as famílias, página 93. Haverá um aumento do investimento público, página 79. E a cereja em cima do bolo, na página 6. Tudo o que no programa propomos foi estudado, testado, ponderado. Consequentemente, as medidas que nele se apontam são para cumprir, página 6. Violaram todos os contratos de confiança. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, há uma única coisa que lhe podemos agradecer. Nunca nenhum governo criou tanto consenso em Portugal desde 25 de Abril como o seu. Nunca tanta gente, por tão boas razões, condenou o seu governo. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor deve ser demitido. E o contrato eleitoral que todos estabeleceram e pelo qual respondem, Paulo Portas dizia perante um aumento de impostos violento na altura: é um bombardeamento fiscal de um governo sem palavra. O falecido Partido do Contribuinte é hoje o partido do confisco e do esbulho numa coligação do bombardeamento eleitoral. Olhe então para o resultado, Sr. Primeiro-Ministro. Olhe para o resultado e olhe para este país. Há 700 mil famílias que pediram isenção nas taxas para terem o mínimo do apoio de saúde. Não tiveram. Eles não aguentam. Há 1 milhão de desempregados ou subempregados que não têm qualquer apoio do Estado, para o qual descontaram com o seu esforço, com o seu trabalho e com os seus descontos. Eles não aguentam. Há 170 mil famílias que já não conseguem pagar o crédito de habitação que contraíram para comprar uma casa. Eles não aguentam. E o caminho para o apodrecimento é o único que nós não podemos aceitar. E por isso nunca nos vergaremos perante a ideia de que quanto pior, melhor. A este Parlamento e a este país dizemos que a resposta começa na demissão do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, há pelo menos uma coisa que não se vai atrever a fazer aqui quando exercer o seu direito de resposta. Não se atreverá a dizer que não há nenhuma alternativa. Porque se houvesse uma alternativa, se esta fosse a alternativa, então porquê é que não a disse aos portugueses? Porquê é que não disse que era isto que queria? Que era assim que resolvia os problemas? Que era aumentando os impostos que conseguia recuperar a economia do país? E pior ainda, Sr. Primeiro-Ministro, se esta é a alternativa, então porquê é que não resulta? Então porquê é que estamos mais pobres? Então porquê é que temos mais dívida? Tudo falhou. E tudo falhou porque este Governo não tem credibilidade. Tem uma coligação com ministros em guerra. Estamos à espera da conferência de imprensa para anunciar que um dos partidos da coligação não gosta daquilo que aprovou na coligação. Estamos a 10 dias do Orçamento de Estado e este Governo aqui sentado não faz a mínima ideia do que vai fazer no Orçamento de Estado, como se viu ontem, a não ser aumentar impostos. Não sabe quanto, não sabe como, não sabe a quem e, por isso, não tem credibilidade. Merece ser demitido. Não tem credibilidade internacional. Nenhuma, senhores deputados. Olhem o Financial Times. Portugal reúne hoje, senhores deputados, apertem os cintos de segurança que isto vai piorar. Apertem que vai piorar. Diz o Financial Times, Portugal tem hoje os piores aspectos da Grécia e os piores aspectos da Irlanda. Não tem credibilidade. Diz o Economist, a austeridade vai para além da tolerância dos eleitores sofredores. Não tem credibilidade. Nós precisamos, senhores deputados, de voltar à Europa. Nós não estamos na Europa. O Governo é uma mascote da senhora Merkel. Precisamos de um Governo na Europa para Portugal na Europa. E esse enorme esforço é o que vamos fazer. Ao propor a moção de censura e ao exigir a demissão deste Governo perante um Parlamento que não acredita no Governo, porque não há aqui ninguém que acredite que isto vai resultar. O Bloco de Esquerda
mostrou que é preciso uma convergência de força, de determinação, e que é nestes momentos excepcionais, e que é neste, Sr. Presidente, eu agradeço até a perturbação das bancadas da direita, porque mostra bem o que significa a vossa demissão perante as dificuldades do país. Enfrentamos o Governo para vos demitir. Não usamos meias palavras, para vos demitir. Já basta. E a única solução para Portugal é essa energia que o país tem demonstrado. Esta moção de censura, senhoras e senhores deputados, é um referencial de responsabilidade. Porque irresponsável seria dizer a Portugal que devemos ter mais um dia deste Governo, ou mais um mês deste Governo, ou mais 3 anos deste Governo. Isso seria irresponsável. A mentira, o sacrifício, o desemprego não podem ser a alternativa. E todos reparamos, aliás, ontem, todos, a começar por quem vai pagar estes impostos iníquos, como o Governo não é capaz de apresentar nenhuma medida, como o Tribunal Constitucional exigiu, sobre a tributação do capital. Transações financeiras, pois vamos ver. Aumento da derrama sobre o IRC, somos capazes até de pensar nisso. O Governo ameaça estudar, o que evidentemente na boca deste Governo é uma ameaça terrível. Ameaça estudar o que pode fazer para compensar a inconstitucionalidade. E eu digo-vos, senhores ministros, o que é estudar as dificuldades? Em Portugal, quem tem salário de mais de 900 euros líquidos, paga mais IRS do que aqueles que receberam uma mais-valia ou dividendos de 1 milhão ou de 100 milhões de euros. Paga uma taxa maior. Vieram 4 mil milhões de euros de offshores de alguns milionários anónimos que lá os esconderam. Isentaram-se de 8 anos de prisão e têm que pagar 7,5% de IRS. Não digam aos reformados, a quem tiraram as pensões, que não cobraram estes impostos, porque eles bem sabem das razões para vos demitir. Senhores ministros e senhores deputados agitados, este Governo, quando sabe o que faz, destrói. Quando não sabe o que quer, destrói. É um Governo sem credibilidade. É um Governo contra a Constituição. É um Governo incompetente. É um Governo cuja política aumenta a dívida, cuja política empobrece e cuja política mutila Portugal. Arrasar Portugal não é solução para Portugal. Demitir o Governo é a nossa resposta. Lutaremos por Portugal, porque não desistimos. Lutaremos pelo emprego, porque não desistimos. Lutaremos pela Europa, porque não desistimos. E este país enorme na sua generosidade, na sua solidariedade e na sua confiança no futuro, lutará por demitir este Governo.